Você tem ideia da quantidade de construções no Brasil que são realizadas com auxílio de um profissional? Uma pesquisa de 2015 do CalBR, em parceria com o Instituto Datafolha, mostrou que apenas 15% das construções realizadas no Brasil contam com a assistência de um arquiteto e engenheiro. A pesquisa mostrou também que parcela da população economicamente ativa, que já contratou os serviços de arquitetos e urbanistas, é de apenas 7%. Na pesquisa, não entrevistaram pessoas pertencentes à classe D ou E, ou seja, se considerarmos todas as faixas de renda, esses percentuais são ainda menores. Os dados do déficit habitacional, também de 2015, da Fundação João Pinheiro, indicam que 40 milhões de cidadãos brasileiros moram em habitações precárias. Esse é o tamanho do déficit habitacional qualitativo. Mais de 11 milhões de moradias que precisam de melhorias, seja na unidade habitacional ou no entorno urbano imediato. Sabendo desse cenário, que tal entender qual é o papel de um Conselho de Arquitetura e Urbanismo na mudança dele? No vídeo de hoje, vamos trazer informações importantes para entender qual o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo nesse cenário. Você terá acesso desde informações sintéticas sobre a estruturação do CAL até experiências importantíssimas, realizadas por alguns conselhos de diferentes estados do Brasil. Para começarmos a entender o papel do CAL, é importante saber de onde e quando ele surgiu. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que os arquitetos e urbanistas não possuíam conselho próprio e eram representados pelo CREA. Atualmente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, antes Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Mas não pense você que essa mudança foi fácil. Foram décadas de lutas, contando com a liderança de Oscar Niemeyer, que resultaram em 2010 na criação do CalBR e dos conselhos estaduais. Em 1958, o IAB encaminhou ao presidente, na época Juscelino Kubitschek, um projeto de lei para excluir os arquitetos do sistema Confea-CREA. No entanto, a Confea solicitou a retirada do projeto e a discussão não avançou. Já em 1998, após mais um projeto engavetado em 94, entidades de arquitetura nacionais como IAB, FNA, ABAP, ASBEA, ABEA e FENEA conformaram o Colégio Brasileiro de Arquitetos e propuseram, em 2003, um anteprojeto de lei para a regulamentação da profissão e criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL. A decisão foi tomada no 17º Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro, contando com a participação de Oscar Niemeyer, Lelé, Severiano Porto e outros importantes arquitetos do cenário nacional. Depois de uma luta de décadas, a Lei Federal 12.378 foi aprovada, criando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em 2010. O CAL iniciou seus trabalhos em 15 de dezembro de 2011, data escolhida em homenagem ao aniversário de Oscar Niemeyer. Na primeira reunião, a data foi determinada também como Dia do Arquiteto e Urbanista. Mas a aprovação da lei foi além da garantia de um conselho federal próprio para os arquitetos e instituiu também a criação dos conselhos estaduais. Considerando a dimensão do nosso país, as especificidades das demandas de cada lugar e a existência de mais de 200 mil profissionais de arquitetura, é de se esperar que apenas uma única instância centralizadora não fosse suficiente. Os CAUs estaduais têm um papel importantíssimo por trabalhar próximos da realidade dos profissionais e das comunidades de cada estado. Desse modo, o Conselho consegue ofertar programas, projetos, editais e uma série de recursos que auxiliem a atuação profissional no contexto específico de cada estado. Também facilita o acesso dos profissionais ao suporte oferecido pelo CAU. A pesquisa realizada com CAUs em setembro de 2020 mostra que a atuação dos CAUs resultou em um importante investimento em artes em alguns estados, e começando pelo CAU de Santa Catarina. Além disso, quando falamos em artes, a atuação em nível estadual possibilita uma maior proximidade também das demandas da população mais vulnerável, reduzindo o raio de atuação do CAU e possibilitando ações mais efetivas, como, por exemplo, a divulgação nos municípios e a elaboração de cursos de capacitação. Mas esses temas serão aprofundados um pouco mais adiante. Já que mencionamos algumas ferramentas que estão ao alcance do CAL, como forma de atender a sociedade através da regulamentação de exercício da arquitetura, vamos entender um pouco como funciona a estrutura e organização interna de um conselho. O CAL é classificado como uma autarquia,
Mas primeiro é importante saber que a administração pública brasileira é classificada em administração direta, onde temos, por exemplo, os ministérios e as secretarias, e a administração pública indireta, onde encaixam-se as autarquias. O decreto da Lei nº 200, de 67, define a autarquia como serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeram, para o seu melhor funcionamento, a gestão administrativa e financeira descentralizada. Ou seja, uma autarquia possui autonomia administrativa e financeira para realizar suas atividades. Agora que você já sabe o que é uma autarquia, vamos entender melhor as atribuições daquele que é o foco do nosso vídeo, o CAU. As atribuições do CAU-BR e dos CAUs das unidades federativas, ou seja, os estados, definidas pela Lei 12.378, são bastante semelhantes. A lei diz o seguinte: o CAU-BR e os CAUs estaduais têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Ou seja, trabalha pela boa prática da arquitetura e urbanismo, como forma de trazer benefícios à sociedade e, consequentemente, valorizar a função social da profissão. Algumas diferenças que podemos apontar se referem, por exemplo, ao Código de Ética e Disciplina, cuja elaboração é responsabilidade do CAU-BR, além de ser responsável por assegurar e fiscalizar o funcionamento dos conselhos estaduais. De modo geral, o papel do CAU-BR tem caráter mais legislativo e administrativo, enquanto os CAUs estaduais têm uma função mais executiva. Todas as competências do CAU-BR estão dispostas no artigo 28 da Lei 12.378. Mas, como falamos anteriormente, o contato dos profissionais acaba sendo muito mais junto aos CAUs do seu estado. Por isso é importante saber algumas funções que competem a esse órgão. Para nos falar um pouco mais sobre as funções e o papel do CAU, convidamos a gerente-geral do CAU Santa Catarina. As atribuições do Conselho, elas são previstas em legislação federal, na Lei Federal 12.378, de 2010, assim como em todo o seu normativo, estabelecido pelo Conselho Federal através das resoluções, onde estão estabelecidas as regras de fiscalização, do Conselho de Ética, de todas as áreas de atuação do Conselho. Cada estado ele tem uma estrutura própria, Essa estrutura, ela repercute geralmente o número de arquitetos que são registrados nos seus respectivos conselhos, Então, o Conselho Federal, ele tem como atribuição a regulamentação, ele legisla sobre as normas. Os conselhos estaduais, por sua vez, eles prestam assessoramento técnico especializado, fazem as análises dos pedidos de registro, de RRT, de acervos técnicos e realizam a fiscalização in loco. Então, quem atua na ponta efetivamente são os conselhos estaduais, mas quem regulamenta o exercício e as principais regras que se aplicam a todo o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, aí é o Conselho Federal. A eleição dos conselheiros do CAU, do sistema CAU, tanto do Conselho Federal quanto dos conselhos estaduais de arquitetura, ele é trienal. Inclusive, esse ano nós tivemos eleição e, a partir de janeiro, assume, então, a 4ª gestão do Conselho de Arquitetura. Como ela ocorre? Ela ocorre uma consulta a todos os arquitetos de Santa Catarina. Os arquitetos podem se organizar no período eleitoral, montarem as suas chapas. As chapas, elas vão compor o plenário de acordo com a proporcionalidade de votos que elas fazem durante o processo eleitoral. Então, se uma eleição, por exemplo, tem 3 chapas, essas 3 chapas atingirem pelo menos 20%, vão eleger um número determinado de conselheiros para o seu plenário. Estes 17 conselheiros que foram eleitos, que já foram diplomados e empossados, no mês de janeiro, então, eles se reúnem e entre este plenário é que é eleito, então, o presidente e o vice-presidente para a gestão de 3 anos. Ou seja, o Conselho de Arquitetura, ele é um dos únicos conselhos do Brasil que tem essa regra da proporcionalidade.
Isso possibilita uma maior pluralidade, né, de representação dentro dos seus plenários, uma vez que não é tão somente a chapa que faz mais votos que vai participar desse plenário e dirigir o conselho, mas sim é proporcional ao quanto cada proposta, né, que concorre no processo de consulta aos arquitetos, né, acaba angariando votos no final dessa eleição, então proporcionalmente ele vai ter esse número de conselheiros no plenário. Essa estrutura funcional ela é formada necessariamente por funcionários de cargo de carreira efetivos por concurso público, e dentro da estrutura nós temos uma estrutura funcional que ela voltada para a área fim do conselho, que seria a gerência de fiscalização, e a gerência técnica, onde é realizado o atendimento técnico especializado e análise dos processos, né? Depois nós temos a área meio, que é a nossa gerência administrativa e financeira, então que cuida de toda a parte administrativa e financeira do CAU. Nós temos a nossa outra estrutura, que é a assessoria jurídica do CAU. Temos também a assessoria especial da presidente, onde fica concentrado o setor de eventos, a secretaria e toda a parte legislativa de assessoramento, a parte de comissões e a gerência geral, que é o nosso maior investimento hoje no CAU, é em fiscalização e é onde se concentra a principal atividade, a principal atuação do Conselho. O Conselho de Santa Catarina, na sua estrutura, nós temos 6 comissões permanentes. São 4 ordinárias, é a Comissão de Ética e Disciplina, como eu já falei anteriormente. Nós temos a Comissão de Ensino e Formação, temos a Comissão Ordinária de Exercício Profissional e temos a Comissão de Organização, Administração e Finanças. Estas 4 são comissões ordinárias, permanentes. Então, essas 4 comissões, a coordenação dessas 4 comissões compõe o Conselho Diretor do CAU Santa Catarina. E além, então, dessas 4 comissões ordinárias, nós temos mais 2 especiais, que é a CEPUA, a Comissão de Política Urbana e Ambiental, que eu já citei, e a CATIS, que é a Comissão Especial de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Além das comissões ordinárias e especiais, o CAU também pode criar comissões temporárias, isso é muito importante citar. Às vezes tem um determinado assunto, um estudo específico que o Conselho precisa, então é criada uma comissão temporária. E essa comissão temporária é interessante porque ela permite que tenha a participação também de um arquiteto externo ao CAU, não só os arquitetos que são conselheiros. Bom, a CATIS elevou o nível de debate sobre a consolidação da assistência técnica no Estado. Ela envolveu muitos atores nesse processo, instituições públicas, academia, universidade, profissionais, a demanda, enfim, toda a sociedade, com o intuito de sensibilizar esses atores para a questão da moradia digna. Com esse trabalho que foi feito junto à comissão, os produtos que foi o PEIATES, a cartilha, enfim, todos esses materiais que foram consolidados para o nosso plano de ação, elevou o CAU a nível nacional, subsidiando esse material junto ao CAU-BR. A CATIS está subordinada ao Conselho de Arquitetura, então a missão do CAU é orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício da profissão. Então as ações da comissão também ficam restritas a esses preceitos. Também só podem fazer parte da comissão os conselheiros eleitos e necessariamente arquitetos. Já a Câmara Temática, ela não tem um número limite de participantes, podem ser profissionais multidisciplinares, inclusive até muito mais interessante, né? E ela também não precisa se ater a executar as suas ações dentro desses preceitos do CAU. Ela pode extrapolar essa função, inclusive podendo executar ações propriamente ditas em relação à assistência técnica. Bom, as câmaras temáticas, elas são um espaço de participação democrático e coletivo, né? Muitos materiais podem ser produzidos dentro desses espaços, porque eles são formados necessariamente por técnicos que têm conhecimento de causa na questão da habitação e do direito à cidade. Então, esse debate ele pode subsidiar manifestos,
manifesto de apoio, de repulsa, e também auxiliar os técnicos, profissionais públicos, a conseguirem respaldo técnico e orientações no sentido do trabalho deles. Com essas contribuições da coordenação da CATES e da gerência geral, pudemos aprender sobre a organização interna do CAL e começar a entender sobre o seu papel no fomento à ATES. A importância da ATES foi consagrada com a aprovação da Lei 1188 em 2008, antes mesmo da criação do CAL em 2010. Essa importância ficou constatada na pesquisa realizada em 2015 pelo CAL-BR, em parceria com o Instituto Datafolha, na qual se revelou que 85,4% das construções e reformas realizadas no país são feitas sem acompanhamento técnico. Então, qual seria o papel do CAL diante desse cenário e que ações podem efetivamente ser aplicadas? Existe ainda uma forte visão da arquitetura como uma profissão de luxo e pouco relacionada, por exemplo, à problemática habitacional no país. Essa noção restrita do papel do arquiteto urbanista é reflexo de uma formação historicamente elitista e bastante ligada às belas artes. Mas ao longo de todo o século XX foi ganhando força a crítica a esse modelo e também a busca pela função social da profissão, o que implica fazer acessível os serviços profissionais para toda a população, principalmente para os mais vulneráveis. Hoje, a atuação do CAL no fomento à ATES, alinhada à mudança do perfil dos estudantes universitários, especialmente com a inclusão das políticas afirmativas de cotas, está permitindo a ampliação do público atendido pelos arquitetos, seja através de novas políticas públicas, seja pelo exercício liberal da profissão. O que o CAL pode fazer para conectar a demanda com a oferta? Por ser uma autarquia pública que regulamenta e fiscaliza o exercício profissional da arquitetura e urbanismo, o CAL presta um serviço à sociedade, promovendo as boas práticas em benefício de todos, começando, claro, pelos mais vulneráveis. E para poder cumprir com este propósito social, o CAL exerce um papel articulador entre diferentes agentes que a ATES envolve: poder público, profissionais, movimentos sociais, população demandante, empresas e academia. Desde 2017, o CAL-BR determinou que todos os conselhos estaduais passassem a destinar 2% do seu orçamento para apoiar ações de assistência técnica, visando a universalização do acesso ao serviço de arquitetura e urbanismo. O recurso fornecido nos editais de ATES, por exemplo, podem vir desse fundo. Apesar de ser ainda um montante modesto, é uma ferramenta importante no fomento às ações de ATES por todo o território nacional. Cabe mencionar que cada CAL possui uma receita distinta. Assim, 2% do CAL de Santa Catarina é diferente de 2% do CAL de São Paulo, assim como é diferente de 2% do CAL do Acre. Por isso, cada CAL aplica ações específicas alinhadas à sua realidade financeira e à sua demanda em relação à ATES. Recentemente, foi concluída uma pesquisa realizada pelo CAL-SC que procurou conhecer qual o impacto desses 2%. Todos os CALs estaduais foram consultados sobre como foram aplicados os respectivos 2% desde 2017. Essa pesquisa foi apresentada brevemente no evento Circuito Urbano. A determinação do CAL-BR sobre 2% motivou uma reestruturação interna no CAL-SC. Com esses recursos poderiam ser aplicados. Qual a melhor forma de utilizar esse recurso? A CETEC, Comissão Temporária de Assistência Técnica, nasceu justamente para responder ao desafio que supunha o fomento de ATES com esses recursos. Em 2017, a CETEC decidiu que a elaboração de um diagnóstico para conhecer o estado de ATES em Santa Catarina e de um plano estratégico. Também levantou-se o arcabouço legal da política urbana e habitacional, procurando um quadro jurídico que ajudasse os governos estaduais e municipais à operacionalização da Lei 11.888 de 2008. O objetivo desse projeto é de abrir diálogo entre o Conselho de Santa Catarina, o poder público, a academia, população, os movimentos sociais e os profissionais, uma vez que entende-se que a consolidação da ATES será atingida através da atuação de todas e de todos. No fim, o escritório contratado para esses trabalhos, Arquitetura Humana, também elaborou uma cartilha que sintetiza essas informações e as apresenta de uma forma didática, tendo encartes direcionados para cada público. Essa cartilha foi adotada pelo CAL-BR como ferramenta para a promoção da ATES no nível nacional. Convidamos a Carla Moroso, do escritório Arquitetura Humana, para que explique como foram elaborados esses documentos. Olá, oi para todo mundo. Meu nome é Carla, eu sou arquiteta urbanista. Junto com outras duas sócias, né, a Tayane Beduschi e a Paola Maia, a gente constitui um escritório localizado em Porto Alegre, que é o Arquitetura Humana. E a gente trabalha, entre outras coisas, com assistência técnica para habitação de interesse social. Plano Estratégico Institucional, ATES, do CAL de Santa Catarina. Como foi elaborado esse plano? O plano, né, ele veio, digamos assim, dentro de um processo do Conselho de Arquitetura em nível nacional de fomentar a assistência técnica para habitação de interesse social a partir, então,
da destinação, né, de 2% do seu orçamento para ações que tinham por objetivo promover a assistência técnica para habitação de interesse social. No caso de Santa Catarina, o pessoal ali teve, digamos assim, uma sacada, né? Foi de pensar, bom, as assessorias e a assistência técnica, elas não iniciaram com a lei, né? Elas iniciaram muito antes. Então, que a gente faz um levantamento para entender como esses processos estão iniciando, estão andando, como é que eles estão fazendo, né? E aí, chamando isso de um diagnóstico, então a gente entende esses processos, para a partir daí, então, a gente fazer um plano, né? Um planejamento dos nossos investimentos, nossos enquanto Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, para esse fomento de assistência técnica, pensando estrategicamente no que nós iríamos estar apostando ano a ano com esses 2%. O PIATS, ele envolveu a elaboração de mais de um documento, certo? Você pode nos explicar um pouco mais sobre isso? O plano estratégico, ele foi pensado em 5 etapas, né? E cada uma dessas etapas deu origem a um documento. Então, o primeiro deles foi a etapa do diagnóstico, né? Foi, então, dimensionar, mas fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada das práticas de assistência técnica para poder extrair delas, então, o que poderia ser, assim, a essência da assistência técnica. Como é que as pessoas estavam fazendo, que profissionais se envolviam, quais eram as ações da arquitetura e do urbanismo que estavam incluídas naquela assistência técnica, quem pagava essa conta, se tinham legislações amparando essas ações, enfim, a gente construiu ali um conjunto de informações e elaborou, então, esse diagnóstico. O segundo documento, então, foi, a partir desse diagnóstico, pensar um plano estratégico, né, identificar, então, campos, né, arenas, profissionais, enfim, tudo aquilo que eu listei aqui, e pensar como é que o Conselho ia se organizar para poder implementar essas ações. Uma das exigências do edital era de que isso tivesse uma abrangência estadual. Para poder fazer isso, né, dar esse caráter, assim, participativo, e de um envolvimento mais amplo, o escritório propôs, enquanto metodologia, fazer oficinas em 5 regiões do estado de Santa Catarina, envolvendo todos os atores, né, implicados na cadeia de assistência técnica. Digamos assim, uma orientação de seguir a normativa, né, que é a Lei 1188 de 2008, e lá ela diz, né, assistência técnica pública e gratuita para as famílias de baixa renda. Articulando todos esses atores. Então, ela tinha como uma premissa a questão da presença do Estado, né? Então, também convidando, então, os municípios, né, para estar trabalhando e discutindo com a gente essas ações de assistência técnica. Então, juntando tudo isso nesse caldeirão, a gente pensou o plano estrategicamente. Isso foi o segundo documento. Bom, feito isso, né, o terceiro documento era pensar uma legislação, né? Então, o CAL tinha essa ideia também, porque existia a lei federal, e a ideia era que, então, que leis municipais começassem a ser propostas a partir do plano, né? Ou seja, pensar a estrutura dentro dos municípios de como é que a assistência técnica poderia acontecer enquanto uma política pública, articulando atores privados, pensando na questão do financiamento e levar essa estratégia para dentro de uma norma. Então, aí a gente propôs o terceiro documento, que foi um modelo, né, uma minuta de legislação municipal e estadual, mas colocando essa ressalva, né, que a lei ela não era uma cópia, digamos assim, uma reprodução da lei federal. E o último documento, então, foi uma cartilha, né, uma cartilha que trouxesse, então, um desenho, né, um pouco dessas estratégias pensadas para o campo da universidade, para os movimentos sociais, para a população, para o poder público, né, para os arquitetos. A cartilha do PIATS apresenta uma sistematização do conteúdo num formato orientativo para um público amplo. A organização da cartilha, dividida em encartes direcionados aos profissionais, poder público, população e proposta normativa, é feita com o objetivo de traduzir para cada esfera as possibilidades de ATS, através de propostas de arranjos para efetivar ações de assistência técnica. As duas propostas normativas visam orientar a implementação da ATS em nível estadual
estadual e municipal, sendo adaptável às especificidades de cada lugar. E através da cartilha, o CAU Santa Catarina busca contribuir na difusão da informação e orientação sobre o que é artes, sua abrangência e possibilidades de arranjo. Como vimos, os 2% do orçamento destinados ao fomento da artes, a criação da CATES foi um importante passo na concretização da artes dentro do CAU Santa Catarina. Mas antes de ser criada uma comissão especial temporária, chamada CETEC, passando a se tornar a CATES permanente em 2018. A seguir, um dos membros da CETEC, Flávio Alípio, nos explica a experiência do processo de criação da CETEC e da contratação da API Artes. Eu sou Flávio Luiz Alípio, sou servidor público da Prefeitura de Laguna. Antes de trabalhar na Prefeitura, eu trabalhei com uma ONG, o CAAP, Centro de Assessoria e Autogestão Popular. Antes disso, também junto aos movimentos, na época da universidade com o movimento estudantil e também envolvido com a assessoria à comunidade já desde a universidade. E tivemos um período, né, junto ao início da comissão temporária no CAU, né, então comissão temporária CETEC. No âmbito do conselho, né, temos outros colegas também que já estavam antes de mim, né. Eu entrei a convite do ex-conselheiro Maicon Luiz da Silva, né, que é colega de trabalho, de faculdade, enfim, e onde atuávamos junto na Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Tubarão, né, e também o Maicon junto ao IAB, né, a diretoria do IAB. Além deles, né, além do Maicon, com o Leonardo Pessina, Ana Lira, Marcelo Leão, o Paulo Lira e outros profissionais, a gente trabalhou nos planos de habitação. E essa experiência, né, a partir da atuação do conselheiro Maicon, né, foi quem nos levou a participar da comissão, né, quando foi criada a comissão no âmbito do CAU, o Maicon e eu entramos em uma cadeira, né. Nesse momento também é importante dizer, né, que em nível de Santa Catarina, nós tínhamos a Vânia Búrigo conduzindo o IAB, juntamente com o SASC, né, estavam preparando aí o que veio a ser uma grande oficina estadual conduzida pela ONG, o PABIRU, né, e nesse tempo também tínhamos a atuação do GT de habitação do IAB, né, no âmbito da capital, reunindo profissionais, estudantes, né, interessados em promover a arte. E isso estava muito forte, a presença também externa, né, então além de conselheiros dentro do CAU, também a presença das entidades. A gente gostaria de saber também como que se deu o debate no Conselho que levou à contratação da API Artes. Então, com relação ao plano estratégico de implementação da assistência técnica, né, o nome ficou grande, mas é porque ele carregava um significado também, né, nesse momento. E o PI Artes, né, ele está vinculado à condição financeira, né, da destinação de recursos próprios do Conselho, né, dos 2% determinado em nível nacional, né. A partir disso, o Conselho entendeu que deveria criar uma comissão para debater o tema, né, o Conselho no âmbito de Santa Catarina, que foi uma comissão temporária, essa CETEC, né, onde participávamos junto com vários outros colegas, né. Bom, no âmbito da comissão, né, nós tivemos aí, e é importante ressaltar, né, esses colegas, cada um trazia também experiências diferentes de atuação, né, e foi, num primeiro momento, nós precisamos fazer um balanço, né, no âmbito da comissão, tanto das experiências, quanto que cada um de nós trazia, quanto esse espírito que vinha externo para dentro do Conselho, que indicava que o Conselho deveria trabalhar com assistência técnica, mas também há os limites de um Conselho, né, da autarquia, né, o papel do Conselho, né, que ele é limitado, e nessa condição o CAU-SC se colocava como um novo ator, né, junto a movimento social, junto a profissionais, né, junto a uma prática também já existente, né.
O PEI-ATS e a cartilha foram divulgados em diversas cidades de Santa Catarina, como Palhoça, Criciúma, Chapecó, São Miguel do Oeste, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Laguna, Florianópolis, Rio do Sul, Caçador, Videira, Antônio Carlos e Lages, sendo reconhecido e replicado pelo CalBR como manual de ATS. A cartilha virtual está disponível no site Cal Santa Catarina e também do CalBR. Sabemos como é difícil ser um arquiteto recém-formado, que trabalha para o mercado formal. Para aqueles que buscam atender a demanda das áreas tidas como irregulares da cidade, o mais difícil é se livrar do medo do desconhecido, pois é um contexto que não se tem o costume de trabalhar nos cursos de arquitetura e urbanismo. Porém, existem mais oportunidades e possibilidades nos setores populares do que no mercado de renda alta. Por isso, o apoio do CAL aos recém-formados através de capacitações, visando preparar esses profissionais para esta atuação. Este apoio corresponde ao segundo objetivo estratégico do PEI-ATS. Assim, são oferecidos editais que possibilitam a concretização de projetos. Uma dica importante: mencionamos algumas vezes aqui no vídeo os editais que alguns CAUs estaduais publicam para fomentar a ATS. Fique ligado nos editais lançados pelo CAU do seu estado. Eles são uma ótima forma de conseguir apoio e verba para a realização de projetos. Os projetos são inscritos, avaliados pelo Conselho e aqueles selecionados firmam um acordo com o CAU e são contemplados com verba. O tipo de projeto e a quantidade de recursos depende do edital, indo de projetos, pesquisa e extensão até a realização de eventos e seminários. Vale lembrar que a atuação do CAU também está atrelada ao ensino de arquitetura e urbanismo. O CAU pode ser agente na concretização de projetos fruto de parceria entre universidades e o poder público, ou até mesmo empresas, além de ser um órgão bastante importante, por exemplo, na implantação de cursos de residência em ATS, discussão que vem ganhando forma e força pelo país. Desde 2018, o CAU de Santa Catarina vem desenvolvendo ações práticas pontuadas pelo PEI-ATS. Só em 2019 foram mais de R$75 mil investidos em patrocínios através de editais, resultando em projetos como, por exemplo, o Seminário de Residência em Arquitetura e Urbanismo, realizado na UFSC, que resultou na criação de uma rede que vem discutindo a implementação da primeira residência em Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina. Também foi desenvolvido pelo IAB de Santa Catarina o documentário da Casa ERS em Criciúma, a Oficina de Inovação e Empreendedorismo em ATS em Florianópolis e o projeto Construindo Dignidades, que contou com o desenvolvimento de sanitários em áreas necessitadas de Laguna. O CAU de Santa Catarina também fez aproximações com prefeituras municipais para fomentar a ATS enquanto política pública. Participou da mediação de conflitos e realizou uma pesquisa estadual sobre experiências catarinenses em habitação de interesse social, de modo a construir ações que ativem todos os eixos da PEI-ATS, trabalhando de forma articulada e coerente. Em 2019, foi realizado o curso de capacitação em Chapecó e Florianópolis, no qual os 90 alunos participaram em mais de 65 horas de discussão. A partir da experiência do curso, foi elaborada a cartilha Guia de ATS, o passo a passo, como fazer, que junto ao PEI-ATS é a principal referência do curso online que você está atendendo agora. Bom, os cursos sobre ATS, a gente percebeu a importância de realizar esses cursos no momento em que a gente fez a caravana pelo Estado, né? Então, nós fizemos uma série de reuniões no interior do Estado, unindo prefeituras, técnicos das prefeituras, arquitetos, profissionais interessados em trabalhar com a demanda da ATS, estudantes também, universidades, e a gente percebeu que eram duas questões principais, assim. A primeira é de onde vem o recurso, né, que é uma questão fundamental para o desenvolvimento da ATS, e a segunda é como fazer. Então, a partir dessa segunda, onde vem o recurso, a gente consegue, aí tem que buscar fontes, né, mas como fazer, a gente pensou que aí sim é uma lacuna onde o CAU poderia atuar. Então, né, a Comissão de Assistência Técnica debateu, dentro das ações do PEI-ATS, quais eram mais relevantes e viáveis de serem feitas. Então, dentro desse contexto de conversa com a população, com os interessados, nós chegamos à conclusão que realizar as capacitações era, sim,
uma ação prioritária dentro do PEIATS. Mas no primeiro momento nós fizemos uma reunião de metodologia, né, com esses atores, então unindo o poder público, universidades, arquitetos interessados e também movimentos sociais, que é fundamental estar presente nesse processo. Então nós reunimos esses atores no primeiro momento para debater quais seriam as demandas de ATES, né, de assistência técnica com esses grupos. O objetivo desse curso, ele basicamente é trazer conteúdo sobre assistência técnica de forma diversa, né? não tão específico. Então a gente, nessa produção, nós fizemos um guia, né? Foi produzido pela empresa contratada, né, pelo CAL, foi uma entidade, na verdade, e revisada e complementada pela Comissão de Assistência Técnica e pela equipe técnica do CAL. Então, a partir desse guia, a gente consegue ver que o objetivo do curso ele não é saber os mínimos detalhes, ele tem uma visão abrangente das possibilidades da assistência técnica. Então, a própria capa do guia aqui, Guia da Assistência Técnica para Habitação Social, o passo a passo como fazer. Então, se a pessoa não sabe absolutamente nada de política urbana, de política de habitação, ela tem conteúdo nesse livro. Se ela já sabe um pouquinho e ela quer saber como mais sobre o trabalho do assistente social para realizar a ATES, ele consegue, né, ter informação em relação ao trabalho do assistente social. Em relação à REURB, a mesma coisa. A gente não entra no detalhe, mas a gente tem uma visão abrangente em relação as possibilidades da assistência técnica. A gente visualiza que as pessoas que foram capacitadas, tanto em Chapecó quanto em Florianópolis, elas passaram a entender a assistência técnica de outra forma e, sobretudo, passaram a ser atores e agentes para a promoção da assistência técnica, replicadores desse conteúdo. Através de edital focado às ações voltadas ao combate à pandemia da Covid-19, foram investidos R$45 mil nos seguintes projetos: pontos de higienização e lavatórios coletivos em comunidade quilombola, inclusão socioambiental na pandemia da Covid-19 e diretrizes para a implementação de ATES no enfrentamento da pandemia da Covid-19 nos municípios catarinenses, um estudo a partir de Chapecó. Além da elaboração e implementação do PEIATES pelo CAL Santa Catarina, existem outras experiências que podem ser consideradas exemplos de boas práticas na consolidação da ATES pelo Brasil. Para falar de um pouco sobre algumas delas, pedimos a convidados especiais que falassem com vocês. Meu nome é Cláudia Pires, eu sou arquiteta urbanista, me formei em 1992 e desde então trabalho com projetos na área de assessoria técnica e com movimentos sociais ligados à reforma urbana, principalmente aos movimentos de moradia. Tenho uma experiência nisso, sou professora e também me dedico no ensino a trabalhar com os alunos as questões relacionadas ao direito à moradia e ao direito à assistência técnica. E queria saber qual foi o objetivo do curso. Bem, o curso é uma iniciativa do CAL de Santa Catarina para a implementação do Plano Estadual de Assistência Técnica. Na verdade, uma iniciativa muito louvável do CAL Santa Catarina, porque nós temos a lei desde 2008 e, entretanto, grande parte dos municípios brasileiros não implantaram uma estratégia de implantação da assistência técnica como um direito dos cidadãos locais. Então, o CAL Santa Catarina faz esse esforço e convida o meu escritório, através de uma licitação pública, para poder atender os objetivos do curso. E esse curso foi voltado para capacitar os envolvidos a trabalhar com assistência técnica de uma forma mais instrumentalizada, ou seja, uma forma, a ATES na prática, colocar o curso na ponta para que tanto os profissionais quanto estudantes percam o medo de projetar pensando na reforma, na ampliação ou nas soluções de problemas da moradia, de uma forma mais interativa, incluindo dentro dessa interação um conhecimento maior sobre a forma como o serviço público se organiza para implantar programas e planos a partir da aprovação de uma lei municipal
ou a partir da execução propriamente dita do orçamento do município. Qual foi a metodologia utilizada nos cursos? Então, a metodologia do curso foi amparada na minha experiência profissional e na experiência da equipe. Então, na equipe estávamos eu, o Demetri, que infelizmente faleceu no decorrer do processo, também o Marcelo Leão, aí de Santa Catarina. Então, baseado, a Flávia Mota, que é uma assistente social que trabalha na Urbel, aqui na Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, tá? Ela tem uma experiência muito rica com os movimentos sociais. Então, baseado nisso, na nossa experiência, no dia a dia, a gente elaborou uma metodologia que o tempo todo falasse da teoria, mas trabalhasse a praxis, ou seja, a teoria aplicada no dia a dia, no universo profissional, enfrentando dificuldades, né? Eu já tive, também o Demetrio já teve, na época, muitas experiências como membro do poder público, na iniciativa privada, fazendo assistência técnica. Então, a gente tinha todo um horizonte de trabalho voltado para a questão da assistência técnica. E quais aspectos identifica como mais positivos na elaboração do curso? E quais poderiam ainda ser inseridos ou modificados? O mais positivo foi a experiência de fazer uma proposta, né? Tanto no curso de Chapecó quanto no curso em Florianópolis, nós propusemos interagir com uma comunidade, fazer uma visita técnica, mostrar a realidade para os alunos e aí, a partir disso, propor 6 estudos de caso, de 5 a 6 estudos de caso por comunidade para resolver problemas que os alunos viram em campo. Então, eles tinham essa proposta. Além disso, após vivenciar isso, eles tinham que propor e, ao mesmo tempo, também orçar, colocar aquela proposta em pé, né? Construir aquela proposta de forma bem concreta. Então, eu acho que isso foi o mais positivo. O negativo foi o tempo, né? Eu sou Jorge Antônio Magalhães Moura, eu sou arquiteto urbanista desde 93, formado pela Universidade Federal do Pará, e funcionário do CAL desde 2014, sempre assessorando a Comissão de Política Profissional do CAL-BR, comissão que trata da ATES. Ela tenta levar a assistência técnica de habitação de interesse social para que a gente cumpra a nossa missão institucional, que é levar a arquitetura e urbanismo para todos. O RRT social, ele é uma classificação do RRT, que é uma obrigatoriedade de toda a ação do arquiteto urbanista precisa ser registrado no conselho para que a sociedade tenha o seu responsável técnico. O RRT, ele tem um valor fixo que não pode ser isentado, mesmo para habitação de interesse social, mesmo que tenha uma função social, porque a nossa lei diz que nós temos que registrar e pagar esse tributo. Então, na necessidade do pagamento do RRT, como ele tem um preço fixo por atividade, nós criamos o RRT social. Por quê? Nele podemos reunir várias ações dos arquitetos em um RRT social, pagando somente uma taxa. Jorge, você poderia nos falar como o CAL-BR identificou a necessidade de criar o RRT social? A necessidade da criação do RRT social, ela surge no princípio da existência do Conselho, que é a fiscalização e o registro de todas as obras. Como tem essa necessidade, nós encontramos várias ações de arquitetos onde o pagamento do tributo ele se tornava percentualmente muito caro perante a ação que era tomada. Ou seja, às vezes eu fazia uma pequena ação e o valor do tributo ele ganhava uma proporção muito grande em relação à ação que estava sendo feita. Assim, nós descobrimos que era melhor aquele valor daquele tributo ir para uma ação social do que ir para um tributo. Então, a gente,
não podendo isentar o valor do tributo, nós reunimos no mesmo registro várias ações, ou seja, percentualmente a gente estava baixando o preço do valor do tributo em relação à ação. E qual a diferença do RRT social para o padrão em relação ao número de registro de atividades e valor? Todas as obras precisam ser, as unifamiliares, as multifamiliares, todas elas precisam ser registradas. Mas quando a família é de baixa renda, mas quando a metragem quadrada é pequena, mas quando ela está enquadrada numa área de regularização fundiária e de melhoramento, né, urbano, ela se enquadra dentro, ela pode ser registrada como um RRT social, em um RRT social. Caso contrário, não. Você está entendendo? Pode ser um loft de alto nível que tem 40 metros quadrados, mas ele, por ter 40 metros quadrados, ele não tem todas as características que podem ser colocadas dentro de um RRT social. A Cartilha dos Escritórios Populares de Arquitetura surgiu de uma iniciativa do IAB, do sindicato e do CAU do Distrito Federal, que perceberam a necessidade de ajudar os arquitetos e urbanistas a se organizar para conseguir fornecer serviços profissionais nas comunidades periféricas da capital. Desse modo, o CAU destinou uma verba para realizar uma consultoria sobre modelos de negócios de arquitetura e urbanismo para os setores populares da sociedade. Estamos falando dos setores de renda média baixa, aquelas famílias que com renda superior a 3 salários mínimos, mas que tradicionalmente constroem e reformam suas casas sem profissionais qualificados. Então, os modelos propostos no relatório e cartilha são resultado de uma pesquisa com fontes primárias em 3 frentes. Primeiro, as famílias da periferia de Brasília, que recentemente reformaram suas casas sem arquitetos. Arquitetos, né? Segundo, arquitetos do Distrito Federal, que anseiam trabalhar com setores populares. E terceiro, escritórios populares de arquitetura existentes em diferentes cidades do país. Toda a pesquisa utilizou a metodologia Design Thinking, a mais utilizada no campo do empreendedorismo social e que se baseia em ferramentas da antropologia e da administração. A cartilha tem um potencial enorme na inserção dos arquitetos nas comunidades, pois é uma guia de fácil uso e muito útil para quem quer abrir um escritório popular de arquitetura, indicando o passo a passo, as ferramentas para conceber e começar a organizar o escritório e 5 modelos que os fundadores podem escolher como ponto de partida. Então, o relatório antecede a cartilha e reúne todo o material que serviu para desenhar a cartilha, que tem um caráter mais de tipo divulgativo e de aplicação prática. Por enquanto, os arquitetos e estudantes com quem eu conversei durante a elaboração e depois da publicação da cartilha me comunicaram que ajudou muito a ter uma noção clara do que é necessário saber para empreender. Porém, ainda não temos dados sobre quantos arquitetos e escritórios usaram a cartilha para organizar seus empreendimentos. Essa é uma avaliação muito importante que deve ser realizada. Podemos conhecer a história do surgimento de um conselho próprio para arquitetos e urbanistas e a importância de atuação dos conselhos estaduais. Entendemos melhor como funciona a estruturação interna de um conselho, desde a formação da equipe e processo de eleição até o regimento interno e as comissões especiais. Vimos a força da integração entre o CAU e a ATES e a importância da atuação dos conselhos na luta por um cenário habitacional mais digno no nosso país. Mostramos como os conselhos podem atuar e fazer a diferença. Todo esse conhecimento é essencial na consolidação de uma boa relação entre os conselhos e os profissionais. Saber as atribuições do CAU é fundamental para que os profissionais possam efetivamente ter no conselho um suporte para a sua atuação. Além disso, entender o papel do conselho na concretização da ATES abre portas para que profissionais possam cada vez mais se aproximar desse assunto. É por toda essa relevância e pela importância de um conselho ativo que profissionais devem ser também atuantes, participando do processo de eleição dos conselheiros, submetendo trabalho aos editais lançados, participando dos cursos ofertados e deixando os conselhos cientes de suas demandas. Dessa forma, podemos cada vez mais consolidar conselhos bem estruturados, atuantes e comprometidos. A conquista de um conselho profissional próprio representa uma vitória histórica dos arquitetos e urbanistas. Por isso é importante que os profissionais valorizem e lutem para que o CAU seja uma entidade organizada. A consolidação dos conselhos de arquitetura e urbanismo é uma alternativa eficaz na garantia da ATES em nosso país, como forma de democratizar o acesso à arquitetura e urbanismo.